Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje o nosso entrevistado é Gesonias da Silva, presidente do Conselho Estadual de Saúde. E com ele, entre outros assuntos, vamos falar sobre a 16ª Conferência Nacional de Saúde que será realizada em Brasília de 4 a 7 de agosto deste ano para traçar democraticamente, as diretrizes para as políticas públicas de saúde no país. Uma saúde pública que está cada vez mais doente e carente de recursos. Eu agradeço, senhor Gesonias, a sua participação aqui no Frente a Frente mais uma vez. E uma curiosidade, o chamamento para essa conferência nacional destaca 8ª mais 8, somando da 16, mas qual é o simbolismo, o que traduz essa inscrição aqui? Primeiro, eu quero cumprimentá-la, Gorete, agradecer à TV Assembleia, que sempre tem nos recebido de braços abertos, tem permitido o Conselho Estadual de Saúde participar, levando sua mensagem de defesa do controle social. Sobre a sua pergunta, sem dúvida, é simbólico realmente a escolha. Nas viagens que foi feita no Conselho Nacional, pelos conselhos estaduais, todos os presidentes, e foi colocado como nós iríamos colocar essa conferência, porque ela é simbólica, né? Porque a 8ª conferência que aconteceu em 88, ela começou a ser discutida em 86, a 8ª foi em 86 e foi efetivado o SUS em 88. Então, nós estamos na 8ª, naquele período, foi uma revolução o surgimento do Sistema Único de Saúde. 8 anos depois, estamos agora vivendo uma das maiores dificuldades e crises no sistema público brasileiro. E o SUS não era diferente. Então se pensou como nós iríamos chamar a atenção para o momento em que nós estamos vivendo. Foi quando o Ronald, que era o presidente na época, disse, olha, vamos denominá-la de 8ª mais 8. Vamos relembrar a 8ª conferência nesse momento de dificuldade. O momento político que o Brasil estava vivendo naquele momento, de ameaça de boicote e de golpe nas instituições. Tínhamos passado naquele momento uma crise política do governo federal, do impeachment de uma presidente, e um que assumia naquele momento sendo discutida a legitimidade. De repente começou o processo eleitoral e começava a se encaminhar para uma tendência que nos preocupava. Não é? Então foi quando foi escolhida a 8ª mais 8 para chamar a atenção da importância que é relembrar a luta daqueles que construíram o SUS e de que é preciso que esse espírito ele surja novamente nesse momento e não permita que nenhuma ameaça e que nenhum tipo de desejo dos sabotadores, né, do Sistema Único de Saúde, que eles não morrem nunca, é impressionante, eles continuem ameaçando o SUS. Pois é, o SUS é um sistema único de saúde que é referência internacional. Isso. Como podemos conceber o fim do Sistema Único de Saúde, que ele foi criado justamente no momento em que o sistema, ainda não classificado como único de saúde, não funcionava? Olha, o fim do Sistema Único de Saúde é um sonho de muita gente. E, infelizmente, de pessoas que estão dentro da gestão da coisa pública. É uma contradição, é uma coisa absurda, é uma contradição, porque seria muito interessante, sabe, Gorete, que na gestão do serviço público o gestor não pudesse ter nenhuma relação com o comércio, com o meio empresarial. Principalmente daquilo que ele está gerindo no serviço público. Você imagina o que é um dono de um hospital ou de uma rede de hospital está com cargo de comando num sistema único de saúde que é público. É incompatível a questão dos interesses. É incompatível. Né? E se você observar as distribuições de cargos, principalmente no atual governo, ele é uma distribuição por bancada. Interessante, ele distribui os cargos em todos os sistemas, toda a rede, todos os cargos públicos, assim, a bancada ruralista tem a bancada da evangélica ou religiosa tem esse, e também tem a bancada dos empresários que tem interesse que o Sistema Único de Saúde não funcione. E eles estão presentes, infelizmente, dentro da saúde pública. Mas esses setores ganham também com o Sistema Único de Saúde. Ganham. E ganham
muito. O problema é que eles ganham muito, já ganhavam Setor antes. empresarial. Isso, eles já ganhavam muito porque já tinha poder de influência e quando eles assumem o cargo é pior ainda, porque eles canalizam com mais facilidade os serviços que poderiam ser entregues à rede pública com fortalecimento dela e distribui para a iniciativa privada. É uma ideia totalmente equivocada, porque se extingue o SUS, não é? Os empresários do setor deixam de ganhar, porque muitas vezes as AIHs e tudo mais, as autorizações de internação hospitalar e os procedimentos de alta complexidade, o SUS paga, né? E no caso de você não ter mais esse sistema, a população que está numa condição de pobreza, não é? Que aumentou essa situação, também não vai ter condições de pagar. E como fica? Mas eles não pensam a extinção do SUS do ponto de vista assim, de vão tirar da Constituição o sistema de saúde. Não é assim. Eles quebram o princípio do SUS da gestão, do ponto de vista constitucional. O que é que o que diz lá a lei do sistema de saúde? Diz o seguinte, que a prioridade do investimento público na saúde tem que ser, primeiro, na rede pública. Se a rede pública não der condição, entram os filantrópicos. E, por fim, o privado. Entendeu? Aí, eles entraram e fizeram a inversão. Eles não acabaram com o SUS do ponto de vista dele não existir, mas acabaram com o princípio legal da prioridade. Né? A prioridade é investir no público. Você veja em Alagoas o que vem acontecendo. São hospitais que estão sendo construídos, que funcionam ao lado de um que já existe, por exemplo, lá, Hospital da Mulher, está ao lado da Santa Mônica, né? Em Porto Calvo, está sendo construída a região norte, tinha um público lá, aí se questionou, não valia a pena investir em reforma, porque estava lá destruído, tudo bem. Mas no caso da Santa Mônica, era preciso que primeiro colocasse para funcionar bem a Santa Mônica, investisse primeiro na Santa Mônica, na rede pública. Aí na realidade eles estão investindo no privado, então vamos construir com dinheiro público um hospital e depois a gente entrega a iniciativa privada. Isso tem nos preocupado, sem contar com os contratos que são feitos também de parceria com a iniciativa privada. Existem contratos que até hoje a gente tem discutido, embora eu não discuta a qualidade, mas são valores astronômicos que poderiam ser investidos na rede pública. Entendeu? O caso da cardiologia, de emergência, que é um contrato muito caro, poderia ser discutido o investimento na rede pública, né? Eu sou de uma época, não sei se eu sou saudosista, sabe, Gorete? Eu trabalhei no pronto-socorro, na unidade de emergência Armando Lages, quando nós tínhamos lá um quadro de médicos, que ia do cirurgião plástico ao neurocirurgião. E eram os melhores. Hoje os cirurgiões que trabalhavam no pronto-socorro, todos são donos de clínica. Pacheco, Luiz Alberto, todos eram plantonistas do pronto-socorro, cirurgião plástico de plantão, onde se recuperava e reconstituía qualquer cirurgia reparadora de qualquer paciente. Faltam neurocirurgiões do mesmo jeito. Dessas áreas. Que faltou com o tempo, fizeram isso com o Sistema Único de Saúde, né? Desestimularam os profissionais, os grandes pesquisadores que tem na rede pública, com baixos salários, e o concurso público deixou de ser atrativo. Essa mão de obra sair com o PDV, com outras alternativas que encontraram. Infelizmente, os governos não priorizaram a coisa pública. E já tinham uma ideia e um planejamento de entrega do público ao privado, unir o útil ao agradável. Não é verdade? Então, infelizmente, hoje é cooperativa de tudo, cooperativa de neuro, disso, daquilo, aquilo outro, dentro da rede pública. Voltando à questão específica da Conferência Nacional de Saúde, não é, que acontece de 4 a 7 de agosto, há uma expectativa de um público recorde na participação dessa conferência. Por quê? Olha, existe, inclusive, o Conselho Nacional até aumentou o número de delegados, disponibilizou 72 vagas, quando na última conferência foram 37. 36 vagas, 72 agora para essa, ou seja, eles dobraram. Com certeza era a expectativa da necessidade de estar lá, os ativistas, né, aqueles que trabalham em defesa do SUS, ter a oportunidade de estar lá. Com o momento vivido no país. Tem a ver com o momento, porque, olha, eu vou lhe dizer com toda seriedade, eu por um momento eu achei que não ia ter a conferência. E para minha satisfação e alegria, Alagoas deu exemplo. Incrível que Alagoas, os 100% dos municípios alagoanos realizaram conferências municipais.
foi concluída, o prazo era até o dia 15, mas 2 municípios que teve problema, Capela, porque morreu, morreu em Porto Calvo, o médico, doutor Abelardo. Por conta disso, ele é um cidadão que tem uma história lá dentro, decretaram o luto por 3 dias, então realizaram no dia, 2 dias depois. E Capela, por questão também de viabilidade burocrática, vão realizar amanhã. Mas os 100% dos municípios realizaram, para mim, foi algo assim para festejar. Porque isso dá um coro qualitativo na representação de Alagoas na Conferência Nacional. E dá principalmente resposta, Gorete. Você imagine que tentaram esmagar o controle social e principalmente os movimentos sociais. Sobre essa questão dos conselhos, né, por exemplo, o Conselho Estadual de Saúde, ele tem uma característica diferenciada de outros conselhos, porque ele foi criado através de lei, né? Com a criação do SUS se criou também o Conselho Nacional. Mas por decreto, vários conselhos já estão sendo extintos, decreto presidencial. Como fica essa relação? Todos os conselhos que foram criados por decreto, a informação que todos já foram extintos. O de saúde é por lei. O de saúde faz parte da estrutura de gestão do SUS. Né? Tanto o município, quanto o Estado, quanto o governo federal, ele só pode gerir o recurso do Sistema Único se tiver plano de saúde, fundo de saúde e conselhos de saúde. Então, a dificuldade, com certeza, ele até pensou em extinguir também, porque ele faz parte de uma casta que não gosta de ser pressionado, nem cobrado, nem fiscalizado. Porque quem ataca controle social é aquele camarada que não gosta de ser cobrado, que não gosta da sociedade e está acompanhando suas ações, tá? E por isso que ele acabou. Mas é constitucional. Agora, o nosso é constitucional, ele não acabou por isso. O da saúde, ele não acabou. A ameaça foi grande, nós temíamos, volto a dizer, temíamos. A conferência, nós estamos contando os dias, porque um país que nós estamos vivendo, que é golpe um atrás do outro, né? Um país que tira um presidente por tirar, você não pode imaginar que ele pode também dizer não tem mais conferência e acabou. Até porque já aconteceu. Aconteceu em governos anteriores, há muito tempo atrás, de não ter conferência, depois de pressão realizou tempos depois, e a gente estava sob essa ameaça, mas graças a Deus até agora está mantido. A expectativa é de mais de 5 mil delegados dentro de Brasília nesse período, sem contar com os outros movimentos que vão espontaneamente, sem ser delegados. E tenho certeza que nós vamos exercer a cidadania plena lá, cobrando um sistema único para todos, universal e equitativo, dando a todo brasileiro a oportunidade de ser tratado com dignidade, que é essa luta nossa que fazemos contra o controle social. A contrapartida dos tributos que são pagos, né, por todos nós. Verdade. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Aquele iniciozinho, tem como tocar. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que vivia incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Gesonias da Silva, ele que é presidente do Conselho Estadual de Saúde de Alagoas e nos fala no momento sobre a mobilização para a participação de Alagoas na Conferência Nacional de Saúde, que ocorre de 4 a 7 de agosto deste ano em Brasília.
Senhor Josonias, em relação à temática dessa conferência, ela tem tudo a ver também com o momento que se vive hoje, que é democracia e saúde. E nesse contexto, a questão que está colocada também é de investimentos na atenção básica. Eu pergunto, contextualizando essa necessidade com o que vem ocorrendo na prática, como reverter essa situação onde já existe um contingenciamento do orçamentário para a saúde e a gente sabe que mais cortes virão. Pelo menos é o que se anuncia. É verdade. O tema realmente da conferência é próprio para o momento. Falar em democracia na saúde é a cara do SUS, né? Porque o SUS ele prevê uma oferta democrática da sua assistência. Independente de credo, condição social, ele tem que ser democrático para todos. Em Alagoas, nós temos questionado muito a oferta, a assistência. Não é? Alguns estão fora dessa cadeia. Né? Por exemplo, nós temos hoje um conjunto de patologias que não estão contempladas no Plano Estadual de Saúde, que está concluindo agora. São 4 anos, 2019 ele acaba. E nós estamos trabalhando o próximo plano, o PES, Plano Estadual de Saúde, para 2020, 2024. E nós queremos que seja um plano mais justo. Quando eu cheguei no Conselho, ele já estava. Então, não podemos contribuir no sentido de propor, de sugerir mudanças, de incluir. Ontem nós tivemos na Assembleia uma audiência pública que tratava de inclusão, incluir na assistência um determinado segmento de brasileiros, de alagoanos, que estão fora do processo, que graças às filantrópicas ainda conseguem ter assistência, mas os hospitais públicos, a rede pública não está preparada para atender determinados tipos de pessoas. São desafios que são colocados para portadores de autismo, hemofilia, entre outras patologias. Olha, o autismo, por exemplo, quem estava aqui na casa ontem foi testemunha de um problema sério. Você ouviu um presidente de uma instituição dizer, eu abri uma licitação para a contratação de profissionais em Arapiraca e não consigo contratar porque as faculdades não formam profissionais, especialmente na área de educação, para atender, fazer educação inclusiva. Isso também tem problema na saúde. A assistência inclusiva, a abordagem tem que ser diferente. Né? A capacidade de identificar e diagnosticar determinado isto. Que faz a diferença. Né? Autistas, por exemplo, isso foi dito ontem, a gente já escutou muitas vezes no conselho, que o autista, ele quando aparece o problema em casa, ou a mãe comenta com a vizinha, ou até com pessoas até um pouco mais, com uma formação melhor, e eles dizem, olha, aguarde, ele vai voltar ao normal, isso é a idade. Mas meu filho não está falando bem, meu filho não se relaciona, meu filho não interage. Mas aí ele vai, isso é o tempo resolve. Quer dizer, existe essa, e sem contar o próprio preconceito, a mãe, coitada, fica com vergonha de dizer que o filho é doente. Enfim, a sociedade e a máquina pública... E a gestão pública. E a gestão pública tem que estar preparado para incluir essas pessoas. E isso vai ser um desafio nosso agora. Inclusive, eu fiz a convocação ontem e tenho feito a convocação em todos os movimentos sociais para que aproveite esta conferência estadual para lutar, para incluir nas propostas que nós vamos levar para Brasília a assistência a essas pessoas. A conferência estadual acontece no período de 10 a 12 de junho, não é isso? No Centro de Convenções? No Centro de Convenções. E nesse contexto, toda essa discussão que vai ser debatida na Conferência Nacional já vai ser discutida também na Conferência Estadual. A lógica das conferências é a seguinte, os municípios realizaram até o dia 15 as suas conferências, de lá saíram propostas de todas elas. Essas propostas são encaminhadas para o Estado, nós vamos consolidá-las. O que é consolidar? É pegar todas as propostas, tem algumas repetidas, tem algumas que não é do governo federal, é do Estado, tem outras que é do município, você vai, e daí você, depois disso, de qualificá-la toda e selecionar, você leva para o SES, para discussão, para o SES não, para a estadual, para a conferência estadual, para discussão. Na estadual surgem outras. Aí junta-se com as dos municípios. E para o nacional você tem que pegar de todas apenas 12. Então veja que é um verdadeiro filtro, né? É verdade. 12. Então cada estado leva esse número para lá. E cada um vai lutar pela inclusão delas. É uma guerra. É uma guerra, entendeu?
Mas tem políticas que o próprio Estado oferece, né? Que os municípios já está à frente de outros estados então, ou municípios. Não é o fato de não ter sido contemplada como proposta de que o Estado não pode contemplar aqui os municípios também. Então, o que nós temos é que deixar, conscientizar o gestor público de que esse povo existe. E ele tem que ter assistência. Né? Tem que ter assistência. Na última Conferência de Saúde da Mulher... Os dados estatísticos já demonstram isso, apesar de não haver um censo demográfico para a questão dos autistas, né? É outro problema porque, olha... Política pública está relacionada você hoje, a essa o informação IBGE não também. tem as oportunidades, por exemplo, os agentes de saúde comunitário, na ponta ele está ali. Eu acho que tem que ser criado, tem que ser preparado, ser capacitado para já começar, o censo começar dali, sabe? Nas comunidades, identificando, levando para o poder público aquela especificidade de cada cidadão, o IBGE ser preparado, o cara que faz o censo lá, para identificar, para anotar alguma coisa estranha. Quando o camarada vai no hospital, no pronto-socorro, numa emergência, faz uma ficha, eu acho que tem que ter um espaçozinho lá para perguntar, tá certo? Se o cara é albino, coloca lá albino, porque são essas informações que vai dar condição para que o poder público se planeje. Alimentar esse banco de dados. E não existe essa prática. Não existe. E direcionar as suas políticas para essas necessidades objetivas. Entendeu? Então, é essa dificuldade que nós temos enfrentado da inclusão. Mas, graças a Deus, a gente nota, pelos movimentos que a gente viu, como a audiência de ontem, a gente nota pela participação e a mobilização. Eu já fui para a audiência pública das crianças com microencefalia. Olha, é outro problema. Aquela questão daquelas crianças tem dado um problema sério, porque é uma coisa nova. Né? As outras, porque uma doença que passou a existir depois da dengue, depois veio a zika e depois... Como consequência. Mas faz menos de 3, 4 anos isso, que a gente começou a ouvir falar, embora que disse que cientificamente já existia. Mas ainda aqui em Alagoas e no Brasil, começou a se falar em cima disso. Então, quando uma coisa é nova, aí é problema, porque os estados e municípios, como não está lá contemplado no planejamento, que é para 4 anos, tanto do nacional como dos estados e municípios, o estado tem que bancar e buscar recursos nas pressas, né? Então é uma correria danada. De forma emergencialmente. É difícil, porque cada dia surge coisas ruins, é uma pena. Bem, o senhor falou dessa participação significativa nessa sessão especial que discutiu os desafios para os autistas aqui no estado de Alagoas. E aqui eu faço uma observação, essa sessão especial é de autoria do deputado Léo Loureiro, foi de autoria dele, mas outros parlamentares têm realizado sessões especiais aqui com essa temática da saúde. Como o senhor entende a participação do Legislativo na discussão e de uma forma propositiva? Olha, eu fico muito feliz porque nós temos alguns parlamentares que têm ligação direta com a questão da saúde e da assistência. Nós temos, por exemplo, vou citar a deputada Jo Pereira, ela tem sido uma deputada atuante no sentido de levar alguns serviços de assistência, principalmente para a mulher, a questão do câncer, ultrassonografia e tudo mais. Hoje nós temos a deputada Fátima Canuto, que já tem uma atuação muito forte na rede feminina de combate ao câncer, né? Nós temos o Léo. Então, nós começamos a observar que temos parlamentares que têm envolvimento direto. E eles têm trazido temáticas aqui para dentro da casa que dá oportunidade para que a sociedade venha para aqui discutir e, se possível, cobrar do gestor a inclusão da assistência desse povo. Tá certo? Então, é muito bom, a gente fica muito feliz porque temos acompanhado e o Conselho, sempre que pode, nós estamos presentes. Estive ontem, já estive com a Daniele, a Alessandra também da microencefalia, entendeu? Enfim, nós estamos acompanhando, porque sabemos, porque, olha, Gorete, eu tive uma reunião com movimentos sociais e ouvi de um albino reclamação. O pessoal albino diz, olha, falta assistência, falta creme labial, falta hidratante. Eu, quando descobre que eu tenho câncer de pele, demora muito a assistência, apesar de ter uma lei que diz que no diagnóstico máximo... precoce, aí você, tratamento aí você também, vai para o negro, né? Ele diz, olha, eu tenho patologia específica, temos a anemia falciforme, às vezes o hemol, falta isso, falta aquilo. Aí, enfim, o pessoal, o autista do mesmo jeito. Essas pessoas têm que ser escutadas, elas têm que ser vistas,
Não, são pessoas... Há uma invisibilidade. Pois é, né, rapaz, uma invisibilidade. Para situações que exigem a urgência no investimento da saúde. Eu vou dar o exemplo a você da prioridade que o Conselho está dando para a questão dos movimentos sociais, principalmente para a patologia. O planejamento da Conferência Estadual de Saúde, como tudo no setor público, você tem que fazer o planejamento dos gastos do ano seguinte e um ano anterior. Então, veja bem, as despesas da conferência desse ano, eu coloquei no planejamento de despesa do SES o ano passado. Então, até agosto, nós pegamos o orçamento, o que nós íamos gastar, encaminhamos para a CESAL. E a CESAL para a CEPLAG para aqui, para a Assembleia, e assim funciona. Pois bem, quando nós planejamos as ações, nós ofertamos, que era praxe desde a última conferência, 36 passagens para delegados, porque só eram 36 delegados, nós colocamos mais 4 para convidado, arredondamos despesas com passagem para 40. Pois bem, de repente, dobrou, passou para 72. O planejamento já tinha sido feito. Eu disse, eu não posso perder a oportunidade também. Como se resolve essa questão? Como se resolve? O que é que nós estamos, o que é que nós planejamos e ontem eu coloquei para a comissão de organização da conferência. Olha, o SES não pode bancar tudo para esses 36 que chegaram depois. Uhum. Mas nós vamos fazer uma coisa, é prevista no regimento da Conferência Nacional, conferências livres. Então nós vamos ofertar para todos os segmentos essas vagas que surgiram depois e eles vão ter um prazo para realizar suas conferências e a eles serão distribuídas proporcionalmente estas vagas, com uma condição. Dentro do quantitativo de delegados daqui da estadual, eu contemplo a todos. Mas a passagem aérea para Brasília caberá à entidade que realizar a conferência. Então, mas eles lá eles terão alimentação, hospedagem, só não vai ter passagem aérea. Mas muitos movimentos, eles têm condição ou de arrumar ou de bancar. E nós não podíamos perder essa oportunidade. Então, é uma forma que nós estamos vendo, porque essas patologias recentes, eles não têm entidades organizadas ainda, portanto, não têm assento nos conselhos. Eles são movimentos sociais que trabalham, se organizam, mas não são institucionalmente formadas. Mas têm um papel relevante e nós não podemos castrá-los, deixá-los de fora. E a oportunidade que nós vimos de contemplá-los seria dessa forma. E a receptividade está boa, vai dar um trabalho um pouco a mais, que nós organizamos as conferências municipais e estadual e também vamos ter que dar o suporte para essas conferências livres, mas nós não podemos deixar de incluí-los. Mesmo que não consiga ocupar as 36 vagas, mas mais 10 ou mais 15 ou mais 5 que vá, são mais alagoanos que vão lá lutar pelos seus direitos. Apesar desses cortes, né, anunciados e já visíveis na área da saúde, há uma expectativa de, digamos assim, de não retroceder, eu me coloquei equivocadamente, de recuperar esse investimento? Olha, o contingenciamento, especificamente falando, que durante 20 anos não se aumenta, mantém o gasto que já está lá previsto, né? Isso daí nós já temos ações já em curso ou conquistas de liminar, deixando a saúde de fora. Judicialmente. Já judicializamos. E vamos continuar judicializando e a luta política, né? A luta política é fundamental. É um embate no Congresso. Lá, é pressão, é o que nós vamos fazer agora em Brasília. Vamos lá dizer, olha, da última vez nós levamos o abaixo-assinado do Brasil todo contra a EC 95. A gente taxou a emenda da morte. Né? Sentenciou a morte milhões de brasileiros, porque você vê a população aumentando. E congelar gastos é contrassenso, entendeu? E vamos continuar na trincheira aqui, para não permitir que a guilhotina passe no pescoço da gente. É isso. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, já, o Frente a Frente está de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também.
Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Gesonias da Silva, ele que é presidente do Conselho Estadual de Saúde aqui de Alagoas. E está falando, claro, sobre o momento difícil que vive estados e municípios com o contingenciamento de recursos para o setor da saúde, como também das formas de organização dos que fazem a saúde pública por meio do Conselho e das conferências no dia a dia da saúde pública em Alagoas e no Brasil. E nesse sentido, estão programadas uma conferência estadual no período de 10 a 12 de junho, como também a Conferência Nacional de 4 a 7 de agosto em Brasília. Bem, com essas duas instâncias, nós falávamos no bloco anterior sobre organização para recuperar o tempo perdido. E nesse sentido, qual a expectativa das lideranças sindicais, das pessoas que, como o senhor, participam, são partícipes dos conselhos, veem essa correlação de forças do Congresso e da sociedade civil frente ao governo que pretende cortar gastos no setor da saúde? Olha, eu estou muito otimista. Eu estou muito otimista, Gorete, porque bastou 100 dias para que as pessoas notassem e descobrissem que Papai Noel não existe. Existe lobo mau, existe bozo mau, existe de tudo. Papai Noel não existe, tá certo? E é aquela imagem, eu estava até conversando com o pessoal lá no conselho, eu falei, rapaz, eu vi tanta gente chorar naquele discurso em Libras da primeira-dama na posse do presidente, e bastou 100 dias depois para acabar com todos os sonhos daquelas pessoas que choraram emocionados. E tudo isso contribui para fortalecer ainda mais a resistência daqueles que historicamente sempre lutou e resistiu naquele momento, e nós sabíamos que ia acontecer isso. Tá certo? Então nós vamos para lá, pode ter certeza. Tenho 60 anos de idade e estou militando desde a década de 80 no movimento. E nunca me faltou vontade, e eu tenho companheiros da minha época que continuam com a mesma disposição. Nós andamos em Brasília, mancando às vezes no sol quente, e vamos lutar. Resistência existe, Gorete, tenha certeza. Olhe, o Congresso já está dando resposta. A pressão popular nos estados, a resposta está na dificuldade deles aprovarem o que eles achavam que empurrar de garganta adentro das pessoas, a reforma da Previdência e outras reformas que iam acabar com direitos e conquistas sociais históricas do povo brasileiro. Então, pode ter certeza que esse sentimento, ele está vivo. Está vivo, e nós vamos chegar em Brasília, como tem movimentos no Brasil todo, resistindo, e você vai ver que o Sistema Único de Saúde, ele tem que aproveitar essa conferência. E volto a dizer, essa conferência ela é simbólica. Essa conferência é o resgate de pessoas que deram a vida por ela, pessoas que não estão mais aqui, como o Dr. Sérgio Arouca e outros que sonharam. Aqui, Selma Bandeira, o Biraci Pedrosa, Júlio Bandeira, o Biratã Pedrosa, N pessoas que construíram tudo isso que nós temos hoje aqui, tá certo? O SESC completou 30 anos, nós homenageamos essas pessoas todas, porque na comemoração eu disse, minha gente, o SES fez várias viagens. O Conselho Estadual. O SES é o Conselho Estadual de Saúde. Nos meus 2 anos agora, nós fizemos algumas viagens. Fizemos viagens ao encontro dos conselhos municipais que estavam abandonados. Viagem ao encontro dos movimentos sociais que também estavam abandonados, distante do SES. Fizemos viagem até Brasília, ao Conselho Nacional, dizer que ele também está distante dos estados e nós teríamos que nos organizar. Mas eu disse que agora nós vamos fazer a última viagem. Essa viagem é a mais importante, é a viagem ao encontro daqueles que ainda estão vivos e para voltar.
a luta, as ruas e não permitir que o golpe aconteça de novo. O que houve nos governos Lula e Dilma que os movimentos sociais foram desarticulados? Isso é uma realidade. Isto. Né? É uma realidade que não se via em governos anteriores. Né? Como explicar isso? É interessante, sabe? Eu acho assim que os movimentos sociais, eles funcionam sob pressão. Isso é sindicato, são as pessoas de luta, eles funcionam sob pressão. Quando o governo PT assumiu, então eram os companheiros que estavam lá e houve uma acomodação realmente. Houve até mais condição de funcionamento, se pegar o MST e outros movimentos, tiveram mais condição de funcionar, mas houve acomodação. Houve outra coisa. Eles acomodação que também respalda o não funcionamento de algumas políticas. Exatamente. Não é? Ao ponto de não fiscalizar o que estava acontecendo dentro do próprio governo. Exatamente. No próprio governo. E quando estourou os escândalos e os problemas, porque aconteceu, não é porque eu sou simpatizante do PT, e não sou petista, mas sou simpatizante porque qualquer governo que tem um olhar social é o meu governo. E o governo PT teve esse olhar. Mas a estrutura de governo trouxe vícios que, infelizmente, deu no que deu, e a recuperação ela está sendo traumática. E olhe que eu vou lhe dizer um negócio, se não fosse o PT, eu acho que já tinha acabado. Porque tem que resistir, é muito difícil. Você assistir vigília de pessoas há quanto tempo ali ao relento, existindo, querendo que o seu líder maior venha lutar de novo e tal. Então você vê, se não fosse, já tinha acabado. Mas demoraram para acordar. Eles poderiam usar essa força quando se juntou com alguns partidos que, historicamente, sempre usaram o poder para usurpar dinheiro público brasileiro. Tem partido que eu costumo dizer que é uma prostituta da política brasileira, que sempre usou a máquina pública por cargos e tirar dinheiro, nunca fizeram questão nem de ganhar a presidência, mas sempre teve o domínio e o controle do Congresso para garantir governabilidade em troca disso que aconteceu. Tá certo? Então é uma grande lição que a esquerda aprenda. O senhor acha que o presidencialismo de coalizão estaria em crise? Seria uma porta para o parlamentarismo? Seria ideal para o país ou não? Eu com toda sinceridade, o presidencialismo de coalizão, Gorete, ele tem demonstrado que com a consciência política do nosso político brasileiro, ele não funciona. Porque a coalizão, em outras palavras, é a distribuição do poder. E as pessoas não querem o poder para beneficiar o povo. Infelizmente, a maioria dos políticos que faz parte dessa coalizão estão lá para se beneficiar. Eu, com toda sinceridade, eu acho que é um modelo e tem que ser revisto. É muito bom, é bom e é justo. Quando você diz, não, eu distribuí porque me ajudaram. Fizeram eu ganhar a eleição, eu não ganhei sozinho, ganhei com todos esses partidos. Então, coalizão é isso, é trazer todo mundo junto. Só que, infelizmente, tem pessoas que foram para lá e trabalharam para ganhar. Não foi ganhar o cargo, ganhar o poder, eleger um presidente para ajudar as pessoas. Então, com essa consciência do político brasileiro, com toda sinceridade, hoje eu vejo o parlamentarismo com bons olhos. Tirar o poder do presidente de estar nessa relação, distribuindo, dando poder de decisão ao primeiro-ministro mesmo, com toda sinceridade, hoje eu vejo dessa forma. E em relação ao atual governo, é fato, não é? E que a relação com os movimentos tem sido difícil. Qual é a estratégia que se pode ter para neutralizar essa falta de desprendimento, como o senhor disse no início da entrevista, para ouvir conselhos, por exemplo? Esse governo não veio para ouvir. Você observa que o jeito dele ele não gosta de ouvir, ele gosta de falar. E aí, quando ele fala muito, fala um monte de besteira que ele tem feito. Ele, a família dele e alguns, o guru dele é uma piada. Então, é um absurdo o que vem acontecendo. Então, os movimentos sociais não esperem a aproximação. É impressionante que o vice-presidente, que é militar, interessante. Ele tem uma relação mais política do que o presidente. Surpreendente.
E eu cheguei até a ficar desconfiado. Meu Deus do céu, então eu estava com medo do militar, de repente eu descubro que o vice-presidente que é militar é melhor do que o presidente. E é tão assim controverso, porque os governos militares que passaram pelo Brasil, naquela época, os ministérios eram quase todos civis. Aí você elege um civil, onde a maioria dos ministérios é de militares. Então, é um governo com toda a sinceridade que não dá. O Bolsonaro, ele veio para fazer história. Primeiro, que foi o único presidente que conseguiu se eleger sem mentir. Ele disse que era preconceituoso, ele disse que era racista, ele disse que não gostava de pobre, é verdade, ele disse que não gostava de homossexual, é verdade. E as pessoas acreditaram. A impressão que eu tenho é que o brasileiro é a cara do Bolsonaro. E é uma decepção muito grande eu chegar a essa conclusão, de que quase mais da metade do povo brasileiro é a cara do presidente. Porque foram eles que votaram, embora que alguns já se arrependeram. Mas acreditar porque ele não mentiu. Ele não mentiu em nenhum momento. O que ele disse que ia fazer, fez. Olha, eu não gosto disso, não gosto daquilo, e faz questão de dizer abertamente. Tá certo? Então não vejo possibilidade de aproximação com os movimentos sociais. Não é a cara dele, ele nem sabe. Ele é todo desajeitado. E quando o presidente disse que não tem vocação para a presidência da República, que o negócio dele seria ser militar, que dá muito trabalho, como os brasileiros devem encarar uma observação, uma afirmação como essa? É porque ele está certo, porque ser presidente da República é ser presidente de todos os brasileiros. E ele não consegue ser. Então, ele realmente não nasceu para ser presidente da República. Passada a eleição, teria que tirar o palanque e governar para todos. É isso que o senhor quer dizer? Eu acho sim. E olha, eu vou lhe dizer com toda a sinceridade. Eu dizia antes do atual governo ganhar o seguinte, dizer, olha, ele só tem duas alternativas. Ou ele dá o golpe e fecha o Congresso, porque ele disse que não ia negociar com parlamentares, com políticos para governar. Então, se ele fosse cumprir isso, ele ia ter que fechar. É impossível alguém governar sem conversar com o Congresso. Ou então ele seria uma rainha da Inglaterra, ficava caladinho lá e terminava os 4 anos. Não é perfil dele. Então ele está perdido. É um governo que, com toda sinceridade, eu hoje vejo o seguinte, eu gostaria de estar errado, mas eu acho que vão esperar os 2 anos, porque antes de 2 anos, se tirar... Tem que convocar novas eleições? Vamos esperar 2 anos e a gente vamos ver se esse presidente sobrevive 2 anos. Porque não tem como, as pessoas estão tolerando. O próprio Congresso, não é, está numa relação muito conflituosa. No limite, o do Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, outro dia disse, rapaz, eu estou aqui para ajudar. Agora também não posso ficar levando pancada dos filhos, dos aliados. Eu sou mulher de malandro para estar apanhando tanto. Então você vê que é difícil a relação do governo com todos os segmentos, inclusive com quem tem que dar sustentação e com quem ele precisa para se manter no cargo. E ajudar os brasileiros, né? Porque não anda nada. O Brasil está parado. Está parado, porque ele não consegue as reformas, não tem propostas. Olha, Minha Casa Minha Vida parado, financiamento escolar parado, tá certo? A habitação está paradinho da Silva, os pátios das montadoras está parado, fechando a Ford. E isso contraria a expectativa de setores que elegeram o governo, não é? Porque quando para a construção civil, quando para os segmentos como esse que apoiaram maciçamente o governo Bolsonaro, queria uma relação de desconfiança que a gente já observa, a alta do dólar, isso repercute no mercado financeiro. Agora mesmo ele resolveu, ele está entre a cruz e a espada com os caminhoneiros. O caminhoneiro ameaçando greve. Ele só tinha 2 alternativas. Ou ele subsidiava o diesel para não aumentar, não é o caminho, o Brasil não tem espaço para isso. Ou então ele reajustava, também não quer ajustar. Aí ele encontrou a terceira alternativa, que vai sobrar para o brasileiro, que é a indexação do frete ao reajuste do combustível. Quer dizer, ou seja, se o combustível aumenta 5 vezes por mês, o cara aumenta o frete 5 vezes por mês e quem vai pagar somos o consumidor na ponta, não é? Se é a questão do agronegócio, ele inventou de ser delicado com o povo árabe naquela mudança da embaixada de Israel. Resultado, o que aconteceu? O pessoal suspenderam compra
Está tudo, grãos estocados lá sem vender. Enfim, é um governo que está parado. Eu não sei qual vai ser o fim, pobre do brasileiro. Pois bem, infelizmente chegamos ao fim da nossa entrevista. Algumas considerações rapidamente. Um abraço. Apenas agradecer, viu, Gorete, e a TV Assembleia, a você também, pela gentileza. E pedir desculpa ao povo. Eu gostaria muito de falar que o Brasil está bom e a saúde está maravilhosa. Mas vai ficar se depender da vontade do povo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.